E mais uma vez a arbitragem favorece o Corinthians e prejudica o Grêmio. Eu tento descansar, torcida, mas o VAR não me deixa. Bora lá para mais um, na minha humilde opinião. Fala, torcida brasileira, já que comenta futebol por aqui. E antes da gente comentar sobre essa polêmica, torcida, faz a gentileza de se inscrever neste canal. Aqui tem um quadro chamado Na Minha Humilde Opinião, onde eu vejo esses lances polêmicos referente ao VAR, muitas coisas do mundo do futebol, e acabo falando, obviamente, a minha humilde opinião. E bora falar sobre esse lance polêmico entre o Kahneman e Romero. Foi ou não foi, torcida? Pênalti? Você marcaria? Vamos rever as imagens para cravar uma opinião. Então, revendo aqui o lance, bora lá. Essa imagem de cima dá pra ver melhor. Ou não. Realmente, se a gente vê aqui, houve sim um puxão do Kahneman no braço do Romero. Mas a grande questão foi o suficiente? Foi um impacto suficiente para derrubar o Romero? E assim, torcida, não é de hoje que o VAR chama para mais uma vez falar sobre um lance interpretativo. Eu já falei isso sobre o jogo do Palmeiras e Cruzeiro, que foi uma falta, mas longe, bem longe da área penal, porém prejudicou muito o Cruzeiro, porque o gol que veio dessa possível falta, entre aspas, foi anulado. E a minha crítica mais contundente é que o VAR está chamando, tá aparecendo onde ele não deve aparecer, porque a regra da FIFA, onde a CBF divulga e os árbitros deveriam seguir essa regra, fala que só pode haver interferência do VAR se for um lance claro e manifesto. E nesses dois casos, tanto do Palmeiras quanto esse que foi marcado o pênalti a favor do Corinthians, o VAR não deveria interferir, porque é um lance interpretativo. E por que é um lance interpretativo? A regra fala que só pode se dar falta se o puxão dar o impacto suficiente para derrubar o jogador e impedir dele fazer a jogada. Porém, essa questão também fica muito subjetiva. Eu já falei que não dá pra saber, a gente não tá no corpo do jogador pra saber se de fato aquele contato foi o suficiente para derrubá-lo. Então fica um lance interpretativo. Logo, se é interpretativo, deixa a falta ser marcada durante o jogo. O VAR não tem que se interferir nessa situação. Mas interferiu, ficou mais de 1 minuto para o juiz rever. Pelo que eu vi, o PC de Oliveira falou que o árbitro reviu a imagem 13 vezes, não foi 5, foram 13 vezes. E isso é um absurdo, galera. Mas ok, colocada aqui a minha insatisfação com o VAR, e não só minha, de todo o Brasil. Para mim, esse lance foi pênalti de fato? Olha, considerando as circunstâncias e de jogos que já foram passados aí, já foram marcados muitas faltas para lances bem similares. Eu coloco aqui um bem recente que foi o jogo do Atlético Goianiense contra o Vasco, e foi marcado o pênalti para o Vasco com um lance bem similar e foi dado o pênalti. Mas também, vendo das regras, a gente fica nessa situação, não foi algo suficiente para derrubar o Romero. Então assim, eu não marcaria, mas isso precisa ser bem definido pela CBF. O que é um puxão que dá impacto suficiente para derrubar o jogador? Um puxão simples já caracteriza? Tem que estar clara a força ali colocada nesse puxão para dar o pênalti? Enfim, algum critério tem que ser estabelecido pela CBF para realmente marcar pênalti ou não. E eu vou dar uma opinião polêmica aqui. Houve puxão, meu querido, coloca a falta então, para não ter essa bagunça aí que tá sendo hoje em dia. Porque futebol é sim um esporte de contato, mas as mãos para puxar aqui, quando você puxa, você tem a intenção de derrubar a pessoa, vamos falar bem a realidade aqui. Puxão não deve ser tolerado. Mas é isso, torcida, essa é a minha humilde opinião. Coloca aqui a sua opinião, obviamente com muito respeito, porque eu tô vendo, graças a Deus não é no meu canal, mas o que eu vejo em outros canais, a falta de respeito de alguns torcedores não é brincadeira, pessoal. Vamos discordar das opiniões de forma respeitosa, sem xingamento, sem ofender a outra parte. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar nos próximos a minha humilde opinião sobre lances polêmicos como esse. Até a próxima, torcida!